João capítulo 4, verso de 1 até o versículo 30. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, o Messias Cristo, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Verso 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Até aqui. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há várias responsabilidades, compromissos e obrigações que recaem sobre nós enquanto cristão,
enquanto salvo, enquanto povo de Deus aqui neste mundo. Responsabilidades e obrigações que não podem ser, sob hipótese nenhuma, transferidas para terceiros, não jamais. Responsabilidades e obrigações que esperam o nosso envolvimento, não só o nosso envolvimento pessoal, mas também o nosso envolvimento imediato. Dentre várias dessas responsabilidades e compromissos que nós temos enquanto cristão, nós podemos destacar a obrigação que nós temos de anunciar, de pregar, de proclamar o Evangelho de Cristo, de proclamar as boas novas e boas novas de salvação. Na verdade, nós fomos chamados pelo Evangelho para que nós possamos chamar outros a este mesmo Evangelho. É o ciclo natural que acontece na vida de todo e qualquer cristão. Fomos chamados pelo Evangelho a fim de podermos chamar outros para o Evangelho. Então, todo salvo, uma vez que ele passou por esse processo de regeneração, ele tem, não dele, mas da parte do Senhor, a capacidade para que assim ele possa cumprir com essa missão, para que assim ele possa cumprir com essa responsabilidade. Contudo, a grande questão que muitas vezes nós fazemos, a grande pergunta que muitas vezes nós colocamos é: como é que eu faço isso? Como é que eu anuncio, no sentido pessoal, o Evangelho? Como é que eu me torno, no seu sentido prático, um propagador, uma propagadora das boas novas de salvação? Dentre algumas respostas que nós poderíamos dar a essas perguntas, a esses questionamentos, existe uma que é simples, direta, básica para as nossas vidas. Ou seja, nós cumprimos com a nossa responsabilidade de propagarmos o Evangelho a partir do momento que nós fazemos, que nós seguimos o modelo de evangelismo que Cristo ele deixou para nós. Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs, Cristo ele é um exemplo, Cristo ele é o modelo perfeito de evangelista em relação às nossas vidas. E na medida em que nós, enquanto cristãos, vemos esse modelo, na medida em que nós, enquanto cristãos, acompanhamos os seus passos dentro desse trabalho específico, nós cumpriremos a nossa obrigação de propagarmos as boas novas de salvação. Nesse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 4, versículos de 1 até o versículo número 30, nós vemos Jesus Cristo cumprindo. Sim, nós vemos Jesus Cristo cumprindo a sua missão de evangelista, a sua missão de propagador das boas novas. Conforme o texto aqui nos ensina, Jesus Cristo, ele estava em uma das suas muitas viagens, quando ele parou, não só para descansar o seu corpo, mas também para poder se refrescar. Foi dentro dessa oportunidade, foi justamente neste momento que surgiu uma mulher, que nós não sabemos o nome dela, simplesmente é designada como a mulher samaritana, e foi dentro desse contexto, dentro dessa realidade, que Cristo lhe anunciou, que Cristo pregou o Evangelho àquela mulher. Dessa forma, dando continuidade à série Encontros com Jesus, hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, nós iremos observar, nós iremos nos deter a alguns aspectos que estão diretamente relacionados à apresentação, o anúncio que nós devemos fazer do Evangelho, das boas novas e boas novas de salvação. E nós vamos ver esses aspectos sendo exemplificados pela própria pessoa de Cristo, pela própria pessoa do Salvador. Ou seja, em mais este diálogo que ele aqui desenvolve com essa mulher, nós observamos todo um modelo de evangelismo pessoal que Cristo ele realiza e que serve para nós como modelo, que serve para nós como padrão. Então, o título da nossa mensagem na noite de hoje é A Mulher Samaritana e o Evangelismo de Jesus Cristo. A mulher samaritana e o evangelismo de Jesus Cristo.
Então, considerando aqui esse texto, considerando aqui essa passagem, eu queria trabalhar pelo menos 4 pontos, eu queria trabalhar pelo menos 4 divisões relacionadas a esse tema, o evangelismo que Cristo desenvolveu com aquela mulher, com a mulher de Samaria ou a mulher samaritana. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós considerássemos as circunstâncias do evangelismo. Em que momento, em que circunstâncias, em que oportunidade, no seu sentido específico, Cristo ele desenvolveu o seu papel de evangelista, Cristo ele realizou a tarefa de evangelismo. Acompanhe conosco, mais uma vez, a leitura entre os versos 1 até o versículo número 4. João, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo de número 4. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, no caso, João Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Conforme nós vemos aqui nesse trecho, conforme nós vemos aqui nessa passagem, Cristo, meus irmãos, meus amigos, anunciou o evangelho à mulher samaritana durante uma das suas muitas e muitas viagens. Conforme nós temos aqui nesse trecho, conforme nós temos relatado aqui nessa passagem, Cristo ele estava se dirigindo da Judeia, que era a parte sul de Israel, e ele estava indo em direção à Galileia, que era a parte norte de Israel. E aí, quando você começa a considerar, quando você começa a pensar nos motivos, nas razões pelas quais Cristo aqui, ele empreende mais uma das suas viagens, a gente pode encontrar pelo menos 2 motivos, a gente pode encontrar pelo menos 2 explicações. Em primeiro lugar, Cristo, ele fez essa viagem a fim de evitar um confronto prematuro com os líderes e líderes judeus. Conforme nós observamos aqui nesse relato, sobretudo no versículo 1, sobretudo no versículo 2, o ministério de Jesus Cristo, ele começou a aumentar. O número de seus seguidores começou a subir, a tal ponto que ultrapassou os seguidores de João Batista, que foi o seu precursor. Então, na medida em que as coisas elas estavam indo, isso naturalmente iria despertar a atenção, iria despertar o ciúme dos líderes religiosos e, de maneira antecipada, eles começariam a perseguir a Jesus, assim como fizeram, sobretudo no sentido mais intenso, da metade para o fim do ministério de Jesus. Então, essa viagem que ele aqui empreende, da Judeia para a Galileia, circunstância na qual o seu trabalho de evangelismo, a mulher samaritana, acontece pelo menos em virtude desse primeiro motivo. Repito, Cristo queria evitar um confronto antecipado, um confronto prematuro com os líderes e líderes judeus. Mas não só isso. No sentido mais específico, não só isso, no sentido mais especial, Cristo aqui, ele empreendeu aquela viagem da Judeia para a Galileia com o fim de salvar pecadores. É por isso que no versículo 4, o registro de João, ele é muito claro nesse sentido. João assim escreve: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Meus irmãos, meus amigos, passar pelo meio das terras samaritanas não era o percurso natural que os judeus eles faziam quando saíam de Jerusalém para a Galileia ou da Galileia para Jerusalém, atravessando norte e sul de Israel. Na verdade, eles faziam uma outra rota. Eles magiavam o Rio Jordão pelo lado leste, para que assim eles não passassem, não atravessassem as terras samaritanas.
E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, mas por que era necessário Cristo fazer esse percurso? Por que foi necessário Cristo ele fazer aquele caminho? Porque Cristo ele visava salvar não só a mulher samaritana, conforme nós iremos ver ao longo da nossa meditação, mas juntamente com ela outras pessoas, outras vidas que faziam parte da sua cidade, que moravam também na sua província. Então, essa foi a razão principal. Esse foi o motivo pelo qual foi necessário Cristo, naquela viagem, obrigatoriamente passar pelas terras samaritanas. Nós podemos dizer, meus irmãos, nós podemos afirmar, meus amigos, que havia uma agenda divina que determinava que Cristo ele fosse por Samaria. O dia, a hora e o local já haviam sido marcados por Deus para que aquela mulher ela chegasse à salvação e, como consequência da sua salvação, outras pessoas também chegassem à redenção na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós analisamos esse fato, quando nós consideramos essa realidade, a gente chega, meus irmãos, meus amigos, a uma conclusão. Que conclusão? Deus, ele é soberano. Não só no ato em si de salvar, não, mas Deus também, ele é soberano nas quais ele, Deus, irá salvar, ele, Deus, irá redimir as almas. Então, dentro do planejamento divino, não só existe a determinação para que ele possa operar a salvação a uma ou a determinadas pessoas. Na sua soberania, na sua providência, Deus ele vai criar todas as circunstâncias favoráveis para que essa salvação se dê, para que essa salvação se concretize, assim como vai acontecer e acontecer com a mulher samaritana. Se não, pensemos bem, se Cristo tivesse chegado pelo menos 5 minutos atrasado aqui nesse poço, ele não iria encontrar aquela mulher. Consequentemente, ela seguiria os seus caminhos. Consequentemente, ela permaneceria no pecado. E, pelo menos em termo humano, ela não iria chegar à salvação. Então, observe, meu irmão, observe, meu amigo, que dentro do plano divino, tudo, absolutamente tudo, é cronometrado, para que assim Deus ele venha até nós, para que assim Deus ele manifeste a sua salvação. Então, aprendamos essa lição. Deus não só é soberano no ato de salvar, mas também Deus ele é soberano nas circunstâncias para que possa produzir a salvação do ser humano conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. E isso para nós, meus irmãos, minhas irmãs, é extremamente confortador. Por quê? Porque nos ensina que nós devemos descansar em Deus, entregando a sua bondade providente, a salvação, a redenção de almas que nós desejemos que chegue à salvação. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos uma tendência de muitas vezes nós nos angustiarmos quando a gente não vê materializada a salvação na vida das pessoas que nós amamos. E muitas vezes a gente quer tomar o lugar de Deus dentro desse processo para que assim a salvação se dê conforme a nossa vontade, conforme os nossos arranjos. E na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, as coisas elas não funcionam dessa forma. Conforme nós estamos considerando aqui nessa passagem, elas não funcionaram na vida da mulher samaritana dessa maneira. Deus, na pessoa de Cristo, planejou tudo, Deus, na pessoa de Cristo, arquitetou tudo, e Cristo cumpriu a vontade de Deus, não só no fato de salvar, mas nas circunstâncias nas quais se deram a sua salvação. No caso, repito, a salvação da mulher samaritana. No caso, repito, a salvação de pessoas que estavam ligadas àquela mulher na cidade de Samaria. Então, é justamente por causa disso que João diz, era necessário que Cristo saísse da Judéia, que Cristo retornasse para a Galileia,
porque dentro da agenda divina haviam almas que deveriam ser redimidas, como de fato foram. Por quê? Porque dentro do propósito divino, Deus não só salva, mas Ele cria as circunstâncias, repito, nas quais Ele produz salvação no pecador. Então, em primeiro lugar, o que é que nós observamos? Em primeiro lugar, o que é que nós vemos aqui nessa passagem? As circunstâncias nas quais se deram o evangelismo. Contudo, quando nós olhamos aqui para esse texto, quando nós olhamos aqui para essa passagem, nós observamos um segundo ponto, extremamente interessante, para que a gente possa entender todo esse processo de evangelismo que é desenvolvido pela pessoa de Jesus Cristo aqui nessa passagem. Se de um lado, nós acabamos de ver as circunstâncias nas quais se deram o evangelismo, em segundo lugar, a gente vê a preparação para o evangelismo. A preparação para o evangelismo. Vejam comigo, mais uma vez, os versos de número 5 até o verso número 8. João capítulo 4, versículos de 5 até o versículo de número 8. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Versículos de 5 até o versículo 8. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, a gente observa o início, a gente observa a introdução da abordagem evangelística que Cristo iria fazer à mulher samaritana. A introdução da abordagem evangelística que Cristo ia fazer à mulher samaritana. De fato, como o texto aqui nos mostra, Cristo ele estava cansado. Cristo ele estava sedento. Havia viajado todo dia ali naquelas terras da Palestina, naquele sol escaldante, naquele calor tremendo, e aí não só estava cansado, mas também Cristo ele estava com sede. Então, diz o texto que ele estava ali, na cidade de Sicar. Diz o texto que ele estava ali, no poço de Jacó, e era 6 horas da tarde. Essa hora sexta aqui, como João utiliza em todo o seu evangelho, obedece o calendário romano, que no caso aqui, o romano, ele dividia o dia em 2 etapas. Então, a primeira etapa de manhã, a segunda etapa à noite. Então, 6 horas aqui representa a nossa 6 horas da noite. E não como os judeus, eles dividiam o tempo. Então, Cristo ele estava no fim do dia, Cristo ele estava aqui cansado, Cristo ele tinha aquela necessidade pessoal e aproveitou aquela necessidade pessoal que ele tinha de tomar água, de descansar, para poder suprir uma necessidade espiritual da vida daquela mulher. Veja, meus irmãos, observe, meus amigos, como Cristo ele faz as coisas. De uma necessidade que ele tinha, uma necessidade pessoal de descansar, uma necessidade que ele tinha, uma necessidade pessoal de se refrescar, ele satisfaz, espiritualmente falando, a vida daquela mulher, a vida daquela samaritana. Então, quando Cristo ele chega para aquela mulher, quando Cristo ele pede água àquela mulher, ele quebra algumas barreiras surpreendentes através desse ato, através dessa atitude. Em primeiro lugar, Cristo ele quebrou uma barreira no seu sentido social. Por quê? Porque não era comum um homem conversar com uma mulher em público, sobretudo quando não era a sua esposa, sobretudo quando não era a sua mulher, como aqui Cristo ele faz. Em segundo lugar, quando Cristo ele pede água a essa mulher, ele está quebrando uma barreira que nós chamamos de barreira racial. Por quê? Porque os judeus eles não se davam com o samaritano e vice-versa. Era uma rixa que remontava o ano 700 antes de Cristo, quando Samaria ela foi invadida pelos assírios.
parte da população foi levada cativa, foi levada para a Síria e o restante da população ficou misturado, ou seja, uma raça misturada. Então, por isso, os judeus também, eles não se davam com os samaritanos. Então, Cristo, ele quebra uma barreira social, Cristo, ele quebra uma barreira racial, Cristo, ele quebra, em terceiro lugar, uma barreira religiosa. Por quê? Porque eram práticas totalmente distintas entre a religião praticada pelos samaritanos quando comparada à religião praticada pelos judeus. Em primeiro lugar, porque os samaritanos, eles não iam para a cidade de Jerusalém adorar a Deus. Não, eles adoravam na sua própria terra, em especial no Monte Gerizim. Então, por isso, os judeus, eles também não gostavam dos samaritanos. Mas não só isso, em termos religiosos, os samaritanos eles só aceitavam os 5 primeiros livros da lei de Moisés. Os demais livros, conforme nós temos no Antigo Testamento, eles não eram aceitos pelos samaritanos e por isso também os judeus eles odiavam os samaritanos. E por fim, dentro da adoração samaritana, existiam práticas místicas, práticas pagãs que não se harmonizava com o ensinamento bíblico da palavra do Senhor. Então, por isso existia esse distanciamento religioso. Então era um distanciamento social, então era um distanciamento racial, então era um distanciamento religioso, e isso explica a maneira surpreendente como a mulher encarou o fato de Cristo ter lhe pedido água. Olha só o que nós encontramos no versículo número 9. Olha só, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9. Olha só, versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana, veja a surpresa, veja a admiração, veja a perplexidade dela. Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí a explicação, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Existia essa diferença racial, existia esse antagonismo religioso e eles não se uniam jamais. Só para se ter ideia, quando um samaritano ele bebia no copo de um judeu, automaticamente o judeu jogava o copo fora. Por quê? O judeu tinha o samaritano como uma raça imunda. Então, foi por isso que a mulher ficou perplexa. Foi por isso que a mulher ficou admirada com o fato de Cristo ter lhe pedido água. Contudo, na medida em que Cristo agiu dessa forma, aquela mulher percebeu que ele era um judeu diferenciado, que ele era judeu que agia de maneira contrária àquilo que comumente se observava entre os judeus. Cristo, ele agiu com amor, Cristo, ele agiu com respeito, Cristo, ele agiu com atenção, Cristo, ele agiu com dignidade em relação àquela mulher, e em fazendo isso, ele, Cristo, abriu as portas para poder pregar o Evangelho. Abriu as portas para poder anunciar a palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente consegue extrair mais uma lição para as nossas vidas. Que lição? A necessidade que nós temos de sermos graciosos no trabalho que nós devemos empreender, o trabalho de pregar o Evangelho, o trabalho de anunciar as boas novas e boas novas de salvação. Nós devemos ter essa forma amável, como Cristo teve. Nós devemos ter essa forma respeitosa que Cristo teve. Nós devemos ter essa forma atenciosa que Cristo teve de tratar aquela mulher, causar um impacto no seu coração e assim abrir portas para que dessa forma a gente possa anunciar a palavra do Senhor. Infelizmente, a gente perde muitas chances. Infelizmente, a gente perde muitas oportunidades ao longo da nossa vida de anunciar a palavra, porque nós não temos essa sensibilidade, nós não temos esse cuidado, nós não temos esse trato que Cristo ele teve para que assim ele pudesse falar do Evangelho àquela mulher. Muitas vezes nós tratamos os pecadores com indiferença, muitas vezes nós somos duros com as pessoas, sobretudo quando elas vivem de maneira contrária, no sentido aberto à vontade do Senhor, e agindo assim, a gente acaba, repito, perdendo oportunidade de falar o Evangelho. Humanamente falando, Cristo ele agiu totalmente contrário àquilo que deveria se agir
de um judeu em relação ao samaritano. Conforme nós vimos, ele quebrou uma barreira social, ele quebrou uma barreira racial, ele quebrou uma barreira religiosa, mas ele fez tudo isso para possibilitar a pregação do Evangelho. Então, isso coloca sobre nós, irmãos e irmãs, a responsabilidade de nós termos esse cuidado, esse amor, essa atenção que Cristo teve, essa sensibilidade, e assim podermos abrir portas para poder falar e falar do Evangelho, para poder falar e falar da palavra do Senhor. Então veja, no primeiro momento, você vê as circunstâncias do evangelismo. Cristo ele estava em mais uma de suas viagens, contudo era necessário, pelo plano divino, ele passar na cidade de Samaria. No segundo momento, a gente acabou de ver a preparação que Cristo ele fez para poder pregar o Evangelho, uma necessidade que ele tinha pessoal de tomar a água, de descansar e, através disso, abrir portas para pregar o Evangelho. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, meus amigos, nós observamos a ministração do evangelismo que Cristo ele realizou. A ministração do evangelismo que Cristo ele realizou. A partir dessa perplexidade, dessa admiração que a mulher samaritana ela expressou pelo fato de Cristo ter lhe pedido água, abre-se um diálogo entre Cristo e aquela mulher. Começa-se uma conversa entre Cristo e aquela mulher. E na medida em que Cristo ele vai conversando, na medida em que Cristo ele vai dialogando com aquela mulher, ele vai apresentar o Evangelho. Ele vai trabalhar alguns pontos centrais, alguns pontos-chave, para que assim a pregação pudesse ser realizada e dessa forma, conforme a gente vê, aquela mulher ela chegasse à salvação. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, Cristo ele fala naquela mulher ou para aquela mulher da sua necessidade de salvação. Em primeiro lugar, repito, Cristo ele fala da necessidade daquela mulher de salvação. Veja o que nós encontramos no versículo 10, versículo 13, também o versículo número 14. Olhem só o que esses versos nos mostram. Diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Versículos 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Com essas palavras, meus irmãos, minhas irmãs, Cristo ele mostrou a necessidade que aquela mulher tinha de salvação. Foi por isso que Cristo ele utilizou a figura da água. Aqui no sentido específico, a figura da água viva. Então, Cristo ele usa essa figura da água, no sentido da água viva, para mostrar a necessidade espiritual que aquela mulher ela tinha. Conforme nós sabemos, a água no seu sentido físico serve para saciar a nossa sede. Conforme nós sabemos, a água no sentido físico ela serve para nos satisfazer. Então, quando Cristo ele fala da água da vida, ele está falando da água viva, ele está falando não de uma água física, mas Cristo ele está tratando de uma água espiritual, que sacia não só o corpo, mas sobretudo sacia a alma. E que água é essa? É a água da salvação. Não é a água que era encontrada nos fundos dos poços, não, jamais. Mas era uma água que era encontrada na experiência bendita de se encontrar com a pessoa de Jesus Cristo, reconhecendo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então, isso é preciso. Em qualquer abordagem evangelística que porventura nós venhamos a fazer, nós devemos mostrar a necessidade profunda que o homem, que a mulher, eles têm da salvação. Eles têm de satisfazerem as suas almas, eles têm de encontrar o anseio satisfeito dos seus corações. E isso, meus irmãos,
E isso, minhas irmãs, nós só temos na medida em que nós temos a pessoa de Cristo na nossa vida. Então, dentro dessa conversa que Cristo tem com a mulher samaritana, ele toca nesse ponto. Ele mostra a necessidade que ela tinha de se salvar. Ao oferecer essa água viva, ele estava mostrando que ela tinha essa carência de salvação, o preenchimento dos seus anseios espirituais, a sua satisfação completa na pessoa de Jesus Cristo. É o primeiro ponto que é tocado dentro dessa apresentação evangelística. Mas não só isso. Em segundo lugar, dentro dessa abordagem evangelística, Cristo ele aponta para a consciência do pecado que aquela mulher deveria ter. Cristo, ele aponta para a consciência do pecado que aquela mulher deveria ter. Olhem só o que nós encontramos entre os versos 16 até o versículo número 18. E veja o que Cristo fala aqui a esta mulher. Diz o seguinte, versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Verso 18, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, conforme vemos no contexto anterior, no primeiro momento, aquela mulher não entendeu o que de fato significava essa água viva. Na mente dela, era uma água que fazia com que ela não mais tivesse sede no seu sentido físico. E ela se interessa por essa água. E aí, dentro desse interesse, o que é que Cristo faz? Cristo, ele desperta a sua mente. Cristo, ele desperta o seu coração em relação à sua vida. Na verdade, no seu sentido específico, a pecaminosidade da vida daquela mulher. Foi justamente por causa disso que Cristo mandou chamar o seu marido. Ele sabia da vida dela, ele sabia da sua condição, ele sabia que ela já havia passado por muitos relacionamentos e que agora estava vivendo um relacionamento pecaminoso com uma outra pessoa. Então, de maneira proposital, Cristo, ele manda aquela mulher chamar o seu esposo para poder falar à sua consciência, para poder falar ao seu coração, para que ela pudesse se conscientizar dos seus pecados, para que assim, somente assim, de fato, ela pudesse receber a água viva. Na verdade, o que a gente aprende aqui, meus irmãos, o que a gente aprende aqui, meus amigos, é que Cristo, ele não concede a eternidade para quem quer viver permanentemente na iniquidade. Cristo, ele não concede a eternidade para quem quer viver permanentemente na iniquidade. Embora a salvação ela seja graciosa e ela deve ser feita numa oferta graciosa, assim como Cristo fez àquela mulher, existe a necessidade de nós termos consciência dos nossos pecados, de nós termos consciência das nossas transgressões, para que somente a partir disso a gente possa abraçar a pessoa de Cristo como Salvador das nossas vidas. Os nossos pecados, eles precisam ser tratados. E Cristo procurou tratar os pecados daquela mulher, para que, em tratando os pecados dela, ele pudesse oferecer de fato a água viva, ele pudesse oferecer de fato a salvação. Então, dentro da sua abordagem evangelística, não só ele mostra a necessidade que aquela mulher tinha de salvação, mas ele também procura despertar a sua consciência quanto aos seus pecados. Mas não só isso. Em terceiro lugar, dentro daquela conversa evangelística, Cristo ele faz o chamado para a adoração. O chamado para a adoração. Vejam aí, versículos 21 até o versículo de número 24. João 4, 21 até o versículo de número 24. Diz o seguinte a palavra. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito,
e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É interessante porque depois de Cristo ter desnudado a vida daquela mulher, mostrando a sua situação pecaminosa, ela procura desviar o foco, ela procura desviar a conversa com Jesus, e aí ela começa a tratar coisas relacionadas à adoração. E é interessante que, apesar dela desviar o foco para a adoração, Cristo, de certa forma, vai acompanhando a sua conversa. E aqui ele mostra, Cristo, a necessidade que nós temos de verdadeiramente adorarmos a Deus. Existia, infelizmente, um conflito entre os judeus e entre os samaritanos, onde nós devemos adorar a Deus, em Jerusalém ou no Monte Gerizim. E Cristo disse, vai vir a hora, vai vir o momento que nem em Jerusalém, nem aqui em Samaria, Deus vai ser adorado, mas em qualquer lugar que porventura ele venha a ser buscado. Porque ele, Deus, é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem, de acordo com a palavra, em verdade e em espírito, com sinceridade em seus orações. Porque é naturalmente, nesse estágio, é naturalmente nessa condição, que toda e qualquer pessoa salva, ela vai ansiar. Ela vai ansiar adorar a Deus, ela vai ansiar declarar as maravilhas e as grandezas do Senhor. Naturalmente, a salvação nos leva à adoração. E foi justamente por causa disso também que Cristo ele tratou desse tema nessa conversa evangelística que ele tem com aquela mulher. Na verdade, meus irmãos, na verdade, meus amigos, a adoração, ela é um resultado natural da nossa salvação. Quando nós somos chamados para a presença de Deus, quando nós somos transformados, existe naturalmente um anseio da nossa alma, uma vez que somos aproximados do Senhor e pelo Senhor, de estarmos declarando a sua maravilha e a sua grandeza. Não existe salvação que não nos conduza à adoração. Não existe transformação de vida que não nos faça prostrar-se aos pés de Deus, reconhecendo a sua grandeza na nossa vida. E é por causa disso também que Cristo ele destaca esse ponto na conversa com aquela mulher. Ele não queria discussão acerca de lugares físicos para adoração. Mas uma vez que a pessoa é salva, uma vez que ela aceita o Evangelho, uma vez que ela tem a presença de Cristo na sua vida, naturalmente, ela vai adorar a Deus. E como Cristo falou, adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, o chamado para adoração. Então, naquela conversa evangelística, Cristo ele mostrou a necessidade de salvação que aquela mulher possuía. Cristo ele mostrou, além da necessidade de salvação que ela possuía, despertou a sua consciência quanto aos seus pecados. E, em terceiro lugar, a chamou para ser uma adoradora, porque é isso que Deus espera das pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Por fim, nessa conversa, nessa abordagem evangelística que Cristo teve, Cristo ele mostrou a necessidade de conhecermos o Messias, de conhecermos o enviado de Deus para a nossa salvação. Olha só o que Cristo nos ensina aqui nessa conversa com a mulher, nos versículos 25 e 26. João capítulo 4, versículos 25 e também o versículo de número 26. Olhem só o que nos diz aqui o texto da palavra do Senhor. Diz o seguinte: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Verso 26. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Irmãos, amigos, de forma surpreendente, Cristo ele se revela como Messias àquela mulher. Na verdade, Cristo ele faz algo aqui extraordinário. Ele faz algo que ele não havia feito na conversa anterior que ele teve lá em João 3 com Nicodemos. Ele se revela, ele se manifesta como Messias àquela mulher. E a partir disso, ela tem um conhecimento. A partir disso, ela passa a saber quem é o Cristo, quem é o Messias. Existia, conforme nós vemos aqui nessa passagem, essa expectativa. O Messias virá, o Cristo virá. Anos, centenas de anos, milhares de anos, as pessoas estavam nessa expectativa. E aí Cristo ele vai, procura aquela mulher, conversa com aquela mulher e se auto-revela como Messias para que ela pudesse conhecê-lo e conhecê-lo como o Salvador. Por quê?
Porque sem conhecimento de Cristo não há salvação. Sem conhecimento de Cristo não há redenção. Mas agora, uma vez que conhecia Cristo, aquela mulher já podia desfrutar dessa realidade. Que realidade? A bendita realidade da salvação. Então, veja que Cristo ele toca nesses pontos centrais da fé, na apresentação que ele faz do Evangelho àquela mulher, não só mostrando sua necessidade de salvação, mas também lhe conscientizando dos seus pecados, chamando-a à adoração e levando ao conhecimento dela que ele, Cristo, era o Messias. Observe, meus irmãos, observe, minhas irmãs, que a apresentação do Evangelho é algo simples, não existe muita dificuldade, porém é algo que deve ter conteúdo. Nós precisamos, na medida em que nós pregamos o Evangelho, nós precisamos, na medida em que nós anunciamos a palavra de Deus, trabalhar pontos centrais para que as pessoas possam ter uma consciência daquilo que seja a verdade bíblica para as suas vidas e a partir desse conhecimento elas possam se voltar para o Salvador. Veja que no caso aqui dessa conversa, Cristo fala acerca da salvação. Veja que no caso aqui dessa conversa, Cristo ele fala acerca do pecado. Veja que no caso aqui dessa conversa, Cristo fala acerca da adoração. Veja que no caso dessa conversa, Cristo fala dele mesmo, sendo Cristo, sendo o Messias. Então, precisamos apresentar Cristo. Precisamos apresentar esses pontos. Precisamos mostrar às pessoas o que de fato é a salvação para que elas possam ter uma consciência nítida e dessa forma Deus possa trabalhar e trabalhar nos seus corações. Foi aquilo que nós vimos lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir o ensinamento do Senhor em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo, em relação ao pecado, em relação à salvação, em relação à adoração, para que assim nós possamos falar de Cristo de maneira fiel. Então, que nós possamos, meus irmãos, baseado nesse exemplo do Senhor, também ter esse cuidado quando nós apresentarmos a palavra do Senhor. Falarmos de Cristo, daquilo que Ele é, falarmos de Cristo, daquilo que Ele faz, falarmos da nossa condição carente de salvação, para que assim nós possamos levar o Evangelho, como de fato Ele é a verdade, de maneira clara, de maneira transparente, para que assim outras pessoas possam se voltar para o Senhor, outras pessoas possam experimentar da salvação. Então veja, as circunstâncias do evangelismo, veja a preparação para o evangelismo, veja a ministração do evangelismo e, em último lugar, observemos, meus irmãos, o resultado do evangelismo. O resultado do evangelismo. Olhem só o que nós encontramos nos versículos 28 e 29. João capítulo 4, 28 e 29. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Então, conforme nós temos aqui, na parte final desse diálogo, a conversa evangelística que Cristo desenvolve com aquela mulher, geram pelo menos dois efeitos, geram pelo menos dois resultados. Em primeiro lugar, o primeiro efeito, o primeiro resultado, a salvação daquela mulher, a salvação daquela samaritana. Veja que depois de ter conhecido a Cristo como Messias, aquela mulher deixou para trás tudo aquilo que era prioridade na sua vida. O texto aqui do versículo 28 diz que ela deixou o seu cântaro, ou seja, a sua cumbuca de água, falando aqui numa linguagem mais popular, e voltou para a sua cidade. Era a prioridade da sua vida. Foi por isso que ela foi àquele poço tirar água para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Mas uma vez que ela tem um conhecimento de Cristo, uma vez que ela sabe quem é Cristo, ela deixa o cântaro, volta à cidade para poder falar desse Cristo. Então, ao deixar aquele cântaro para trás, isso estava representando o fato dela ter virado as costas para o mundo e agora viver uma nova realidade de vida a partir da presença de Jesus Cristo na sua vida. Então, a conversa com Jesus Cristo surtiu esse efeito.
a conversa com Jesus Cristo surtiu esse resultado. Ou seja, aquela mulher que era proscrita, aquela mulher que vivia mais da sociedade, aquela mulher que vivenciava um relacionamento pecaminoso, teve a sua vida completamente transformada a partir da conversa que ela teve com o Salvador. O primeiro efeito, o primeiro resultado. Mas não só isso. Existe um segundo efeito, um segundo resultado, que é o testemunho daquela mulher. Conforme nós observamos no versículo 29, uma vez que ela conhece a Jesus Cristo, uma vez que Cristo se revela para ela, ela volta para a cidade para anunciar Cristo às pessoas que ela conhecia. Ela não tinha mais medo, ela não tinha mais receio de dizer que Cristo havia desvendado tudo aquilo que estava relacionado à sua vida. Ela só queria uma coisa: anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, meus irmãos, na verdade, meus amigos, acontece uma coisa extraordinária aqui na vida dessa mulher. Num só dia, não só ela experimenta da salvação, mas ela é feita missionária e ela faz o seu trabalho missionário, o seu primeiro trabalho missionário, e esse primeiro trabalho missionário que ela realiza acaba sendo um trabalho missionário bem-sucedido. Olha só, o resultado do trabalho missionário que aquela mulher ela empreendeu naquele dia, logo após ter experimentado a salvação. Versículo 39, João, capítulo 4, versículo 39, diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, ou seja, creram em Jesus. Em virtude de quê? Observe, do testemunho da mulher samaritana, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, ela foi e deu resultado da sua salvação. Experimentou a salvação, e logo experimentou a salvação, testemunhou da sua salvação, e ao testemunhar da sua salvação, trouxe outros para a salvação e a salvação em Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós devemos anunciar o Evangelho. É por isso que nós precisamos nos dispor à pessoa de Deus, nos dispor à pessoa de Cristo, para podermos ser instrumentos na sua mão, na pregação da sua palavra. Porque Deus, Ele nos usa, assim como usou aquela mulher, dentro da sua simplicidade. Ela não tinha nenhum conhecimento doutrinário aprofundado, ela não tinha um curso teológico, ela nem tinha uma vida cristã muito longa. Ela tinha sido salva naquele momento, mas logo após a sua salvação, ela começou o seu trabalho de evangelização. E ao desenvolver o seu trabalho de evangelização, Deus a usou como instrumento na salvação de outras pessoas. É assim também, meus irmãos. É assim também, minhas irmãs, que Deus ele quer fazer a cada um de nós, nos usar para que nós também sejamos instrumentos nas suas mãos de salvação, salvação de vidas, salvação de almas, a partir do nosso testemunho, a partir do envolvimento do nosso trabalho de evangelismo, a partir do momento que nós falamos de Cristo para as outras pessoas. Por quê? Porque Deus opera através de nós para chamar outros à salvação. Assim como Ele operou através de outras pessoas para nos chamar à salvação. E esse ciclo, ele não para, ele vai desaguar lá na eternidade. Então, aceitemos o desafio do Evangelho, de propagarmos o Evangelho, de nos submetermos à mão de Deus, à sua vontade, e de sermos usados como instrumentos de Deus na salvação e salvação de outras pessoas. Então, aqui você observa as circunstâncias do evangelismo, aqui você observa a preparação para o evangelismo, aqui você vê a ministração do evangelismo, aqui você considera os resultados do evangelismo. Então, hoje, nós, irmãos e irmãs, vimos mais um dos encontros de Jesus Cristo. E aqui com um detalhe especial. Hoje a gente aprendeu um modelo de evangelismo pessoal que Cristo nos deixou a partir da conversa que ele teve com a mulher samaritana, onde ele desenvolveu aquela abordagem evangelística que resultou não só na salvação dela, mas também na salvação de outras pessoas da sua cidade. Então, enquanto crentes, possamos aprender com o nosso mestre. Enquanto crentes, que nós possamos seguir no padrão do nosso Salvador,
também conversando dele, apresentando as suas boas novas de salvação, anunciando o seu evangelho, para que a partir de nós, Deus também esteja chamando outras pessoas. Mas não só isso. Se você ainda não é salvo ainda, se você não experimenta ainda a salvação, meu amigo, minha amiga, se coloque no lugar daquela mulher e seja evangelizado por Jesus Cristo. Aprenda a necessidade que você tem de salvação. Se conscientize dos seus pecados. Entenda a necessidade que você tem de ser um adorador de Deus. E também procure conhecer a Cristo na sua vida. É assim que Cristo ele fala ao seu coração na noite de hoje. É assim que ele está lhe evangelizando na noite de hoje. Porque essa mulher de João 4 representa todas aquelas pessoas que ainda não se achegaram à salvação. Então, se coloque no lugar dela. Ouça Cristo falar com você. Ouça Cristo falar ao seu coração, que você clame pela sua graça, que você suplique pela sua misericórdia e que essa palavra, essa mensagem, ela possa calar profundamente a sua vida. E hoje, pela graça de Deus, e hoje, para a glória do Senhor, você possa experimentar da salvação em Cristo Jesus. É o maior benefício, é a maior bênção, é o maior presente que um ser humano ele pode receber nessa terra. Veja que ele foi dado aqui a uma mulher proscrita, ele foi dado uma mulher pecadora, mas que foi alcançada pela graça de Jesus Cristo. Assim também, como você pode ser alcançado pela graça de Jesus Cristo. Então, clame por essa graça, suplique por essa misericórdia e hoje, repito, pela graça e para a glória de Deus, seja uma nova criatura na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.